Antes de ontem, aconteceu na cidade do Recife, do Nordeste brasileiro, uma espécie de tragédia onde o telhado de uma igreja, a igreja de Nossa Senhora da Conceição, desabou sobre alguns fiéis que ali estavam, sobre o povo que ali estava. E esse fato causou a morte de duas pessoas que ali estavam, sendo que havia um grupo enorme de pessoas que ali estavam, e estavam para serem beneficiadas pelo programa da igreja, que distribuía alimentos para as pessoas carentes. Diante desse fato, eu encontrei nas redes sociais alguém falando sobre a inexistência de Deus. E a pessoa dizia assim: onde está Deus? A prova de que Deus não existe está aí. Esse teto que desabou, que matou duas pessoas, pai e mãe de família, carente, uma pessoa idosa. Que Deus é esse, dizia o cidadão nas redes sociais? Que Deus é esse que não toma conta nem daquilo que é seu, do seu povo, dos seus filhos, nem do seu templo? E quando a gente escuta esse tipo de comentário, algumas pessoas que estão passando por dificuldade, que estão passando por problemas de saúde, problemas financeiros, com alguns traumas sofridos na vida, por algum acidente, alguém que perdeu um familiar, alguém que perdeu um órgão do seu corpo, que já está em desespero, escuta um comentário desse, a pessoa fica desmotivada, perde a fé. Não são todos, mas uma parte considerável de pessoas perdem a sua fé, que já é tão pequena, por conta de um comentário desse. E passa a se questionar, a dizer: puxa, realmente essa pessoa tem razão. Que Deus é esse? Onde está Deus? Será que Ele realmente não existe? Será que você acredita que essa pessoa que trouxe essa informação e que fez esse comentário está certa? Aí é uma prova da inexistência de Deus. Ora, meu amigo, minha amiga, você que está aí me assistindo, quem é Deus para você? Deus, ele é uma pessoa como nós, humano, falho? Alguém que não sabe de nada, nem de ontem, nem de hoje, nem de amanhã? Será que o que é bom para Deus é a mesma coisa que é bom para nós? A glória de Deus é a mesma coisa que a nossa glória? O prêmio de Deus é aquilo que eu entendo como prêmio material, palpável? Ou será que Deus transcende a tudo isso? Deus é muito mais que isso. Deus definitivamente não está na morte. Deus está na vida. Deus está antes de todos os tempos. Deus está mesmo antes da criação, antes do seu pensar, antes do seu nascer. E Deus não precisa provar nada da sua existência para ninguém, porque Ele é
ainda que você não aceite. E sabe, Ele muito mais que ser Deus, Ele é Pai. Pai de amor. Pai zeloso, bondoso. Mas nós precisamos entender que qualquer desastre, qualquer coisa grandiosa, qualquer movimento humano de tragédia, de acidente, de morte, para Deus são como que apenas poeira, porque Deus não me criou e nem lhe criou para esse mundo. A prova está em Jesus Cristo. Onde está Deus que não cuidou do seu próprio filho? Onde está Deus que permitiu que o seu filho unigênito fosse crucificado, esbofeteado, humilhado, dilacerado, pregado na cruz? Que Deus é esse que deixa os seus seguidores, aqueles que apostam até suas vidas nele, perecerem? Olha o martírio dos santos, os santos mártires, os primeiros cristãos que eram sacrificados em bandos, exposto a todo tipo de atrocidade, de morte, na fogueira, pregado em estacas, sendo incendiado para iluminar as ruas, as avenidas, as vielas, jogado às feras, aos leões, famintos, estraçalhados, rasgados. Onde está Deus? Que Deus é esse? Definitivamente não é Deus o causador de todas as tragédias. Deus é o causador de toda graça, de todo bem. O homem causa as suas tragédias particulares por não se permitir o encontro com Deus. Ao contrário, se permite encontrar com o desamor, com o ódio, com a falta de inteligência. E ao negar Deus, o amor de Deus, na verdade, negam a si mesmo. As ganâncias, os projetos de enriquecimento ilícitos. Quantas coisas a humanidade tem feito para cada vez mais abarcar, construir impérios, ganhar dinheiro, obter recursos. E ficam diante de uma tragédia, diante de uma doença, revoltados com Deus, ao invés de se revoltarem consigo mesmo. Porque se há um culpado de todo mal, somos nós. Minha culpa, minha máxima culpa. Onde está Deus? No mesmo lugar onde estava quando pregaram seu filho na cruz. Acolhendo o filho, amando o filho, ressuscitando o filho. Mas eu posso dizer a você que Deus também não está somente aí. Onde está Deus? Deus está no sopro da vida do homem e da mulher. Os olhos de Deus são os seus olhos, convidados a olhar para a pequenez do irmão, para a luta do outro, convidado a olhar para a necessidade do outro. Onde está as mãos de Deus? Está nas suas, para acolher, para levantar, para apoiar. Onde está o coração de Deus? No seu coração.
O coração de Deus está em você. Para que você seja alguém misericordioso. Para que você seja tão humano quanto Cristo. Deus se humanizou para sentir a nossa humanidade. E nós nos revestimos de Deus para usurpar o seu lugar e dar o veredito sempre em desfavor do nosso irmão. Quizá, meus amigos, amigas, nós refletíssemos mais sobre essas coisas. Aqui está a chave, o segredo de uma vida digna, justa, amorosa, com a maior riqueza que dinheiro não compra. A paz, principalmente a paz de espírito, a paz interior, a paz interna e externa. Mas o mundo cada vez mais tem vivido um atropelo nas suas ideias, nas suas buscas, nos seus ideais, completamente contrários a Deus. E aí a gente sofre as consequências das nossas decisões e culpamos Deus. É tão bom pôr a culpa no outro, não é? Tirar nossa culpa e colocar a culpa em Deus é melhor ainda, porque Ele não precisa ser defendido, nem por mim, nem por você, nem por ninguém, e nem Ele mesmo se defende. Então, acusar Deus é tirar de nós a responsabilidade nossa, a culpa nossa. Jogar para alguém que a gente sabe que não vai pagar mesmo, porque nem desse mundo ele é, e é, porque está em nós. Mas ele não vai se defender. Então ele realmente é o culpado das nossas culpas. E Jesus fez isso, né? Quando ele veio e se deixou crucificar por aqueles algozes que o levaram à morte, assumiu sobre si o peso do pecado. Todo o nosso peso. A ira do mundo, a revolta de tudo quanto a sociedade gerou. Jesus, meu irmão, minha irmã, colocou nos seus ombros. E nós continuamos a lhe culpar. Reflitamos sobre essas coisas. Precisa que nós refletimos. Precisa que nós nos aprofundemos para não culpar quem não tem culpa e eximir a culpa daqueles que são culpados. Eu mesmo. Antes de ontem, aconteceu na cidade do Recife, do Nordeste brasileiro, uma espécie de tragédia onde o telhado de uma igreja, a igreja de Nossa Senhora da Conceição, desabou sobre alguns fiéis que ali estavam, sobre o povo que ali estava. E esse fato causou a morte de 2 pessoas que ali estavam, sendo que havia um grupo enorme de pessoas que ali estavam, e estavam para serem beneficiadas pelo programa da igreja,
que distribuía alimentos para as pessoas carentes. Diante desse fato, eu encontrei nas redes sociais alguém falando sobre a inexistência de Deus. E a pessoa dizia assim: onde está Deus? A prova de que Deus não existe está aí. Esse teto que desabou, que matou 2 pessoas, pai e mãe de família, carente, uma pessoa idosa. Que Deus é esse, dizia o cidadão nas redes sociais? Que Deus é esse que não toma conta nem daquilo que é seu, do seu povo, dos seus filhos, nem do seu templo? E quando a gente escuta esse tipo de comentário, algumas pessoas que estão passando por dificuldade, que estão passando por problemas de saúde, problemas financeiros, com alguns traumas sofridos na vida, por algum acidente, alguém que perdeu um familiar, alguém que perdeu um órgão do seu corpo, que já está em desespero, escuta um comentário desse, a pessoa fica desmotivada, perde a fé. Não são todos, mas uma parte considerável de pessoas perdem a sua fé, que já é tão pequena, por conta de um comentário desse. E passa a se questionar, a dizer: puxa, realmente essa pessoa tem razão. Que Deus é esse? Onde está Deus? Será que ele realmente não existe? Será que você acredita que essa pessoa que trouxe essa informação e que fez esse comentário está certa? Aí é uma prova da inexistência de Deus. Ora, meu amigo, minha amiga, você que está aí me assistindo, quem é Deus para você? Deus, ele é uma pessoa como nós, humano, falho? Alguém que não sabe de nada, nem de ontem, nem de hoje, nem de amanhã? Será que o que é bom para Deus é a mesma coisa que é bom para nós? A glória de Deus é a mesma coisa que a nossa glória? O prêmio de Deus é aquilo que eu entendo como prêmio material, palpável? Ou será que Deus transcende a tudo isso? Deus é muito mais que isso. Deus definitivamente não está na morte. Deus está na vida. Deus está antes de todos os tempos. Deus está mesmo antes da criação, antes do seu pensar, antes do seu nascer. E Deus não precisa provar nada da sua existência para ninguém, porque Ele é, ainda que você não aceite. E sabe, Ele muito mais que ser Deus, Ele é Pai. Pai de amor. Pai zeloso, bondoso. Mas nós precisamos entender que qualquer desastre, qualquer coisa grandiosa, qualquer movimento humano de tragédia, de acidente, de morte, para Deus são como que apenas poeira, porque Deus não me criou e nem lhe criou para esse mundo. A prova está em Jesus Cristo.
Onde está Deus que não cuidou do seu próprio filho? Onde está Deus que permitiu que o seu filho unigênito fosse crucificado, esbofeteado, humilhado, dilacerado, pregado na cruz? Que Deus é esse que deixa os seus seguidores, aqueles que apostam até suas vidas nele, perecerem? Olha o martírio dos santos, os santos mártires, os primeiros cristãos que eram sacrificados em bandos, exposto a todo tipo de atrocidade, de morte, na fogueira, pregado em estacas, sendo incendiado para iluminar as ruas, as avenidas, as vielas, jogado às feras, aos leões, famintos, estraçalhados, rasgados. Onde está Deus? Que Deus é esse? Definitivamente não é Deus o causador de todas as tragédias. Deus é o causador de toda graça, de todo bem. O homem causa as suas tragédias particulares por não se permitir o encontro com Deus. Ao contrário, se permite encontrar com o desamor, com o ódio, com a falta de inteligência. E ao negar Deus, o amor de Deus, na verdade, negam a si mesmo. As ganâncias, os projetos de enriquecimento ilícitos. Quantas coisas a humanidade tem feito para cada vez mais abarcar, construir impérios, ganhar dinheiro, obter recursos. E ficam diante de uma tragédia, diante de uma doença, revoltados com Deus, ao invés de se revoltarem consigo mesmo. Porque se há um culpado de todo mal, somos nós. Minha culpa, minha máxima culpa. Onde está Deus? No mesmo lugar onde estava quando pregaram seu filho na cruz. Acolhendo o filho, amando o filho, ressuscitando o filho. Mas eu posso dizer a você que Deus também não está somente aí. Onde está Deus? Deus está no sopro da vida do homem e da mulher. Os olhos de Deus são os seus olhos, convidados a olhar para a pequenez do irmão, para a luta do outro, convidado a olhar para a necessidade do outro. Onde está as mãos de Deus? Está nas suas, para acolher, para levantar, para apoiar. Onde está o coração de Deus? No seu coração. O coração de Deus está em você. Para que você seja alguém misericordioso. Para que você seja tão humano quanto Cristo. Deus se humanizou para sentir a nossa humanidade. E nós nos revestimos de Deus para usurpar o seu lugar e dar o veredito sempre em desfavor do nosso irmão. Quizá, meus amigos, amigas, nós refletíssemos mais sobre essas coisas. Aqui está a chave, o segredo de uma vida digna, justa, amorosa,
com a maior riqueza que dinheiro não compra: a paz, principalmente a paz de espírito, a paz interior, a paz interna e externa. Mas o mundo cada vez mais tem vivido um atropelo nas suas ideias, nas suas buscas, nos seus ideais, completamente contrários a Deus. E aí a gente sofre as consequências das nossas decisões e culpamos Deus. É tão bom pôr a culpa no outro, não é? Tirar nossa culpa e colocar a culpa em Deus é melhor ainda, porque Ele não precisa ser defendido, nem por mim, nem por você, nem por ninguém, e nem Ele mesmo se defende. Então acusar Deus é tirar de nós a responsabilidade nossa, a culpa nossa. Jogar para alguém que a gente sabe que não vai pagar mesmo, porque nem desse mundo ele é, e é, porque está em nós. Mas ele não vai se defender. Então ele realmente é o culpado das nossas culpas. E Jesus fez isso, né? Quando ele veio e se deixou crucificar por aqueles algozes que o levaram à morte, assumiu sobre si o peso do pecado, todo o nosso peso, a ira do mundo, a revolta de tudo quanto a sociedade gerou. Jesus, meu irmão, minha irmã, colocou nos seus ombros. E nós continuamos a lhe culpar. Reflitamos sobre essas coisas. Precisa que nós refletimos. Precisa que nós nos aprofundemos para não culpar quem não tem culpa e eximir a culpa daqueles que são culpados. Eu mesmo.